Sabe aquela hora de tirar sangue para um exame? Parece uma coisa tão simples, tão rotineira, né? Uma picadinha rápida e pronto. Mas e se eu disser que por trás daqueles tubinhos coloridos existe um verdadeiro código secreto? Um código que é decisivo para um diagnóstico correto. É isso que a gente vai decifrar agora. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? O sangue é o mesmo, vem da mesma pessoa. Então, para que tanto tubo colorido? A sacada está justamente aí. A mágica, ou melhor, a ciência, não está só no sangue, mas no que tem dentro de cada um desses tubos. E olha, isso muda completamente o jogo do diagnóstico. Olha só essa imagem. Parece uma bagunça colorida, né? Mas, na verdade, isso é o que a gente chama de caos organizado. Cada cor ali é como uma letra num alfabeto que o mundo inteiro entende. É uma linguagem universal dos laboratórios, criada com um único objetivo: precisão. Garantir que o resultado do exame seja exato. Então, vamos lá. Vamos decifrar esse código. E a regra número 1 é bem simples. Nada aí é por acaso. A cor da tampa de cada tubo entrega o segredo, o que tem dentro dele. É uma substância, um aditivo, que vai preparar o sangue para um tipo bem específico de análise. Basicamente, a gente pode dividir tudo em dois grandes times. De um lado, os aditivos que são anticoagulantes. A missão deles, não deixar o sangue coagular, manter ele líquido. Do outro lado, os aditivos que são ativadores de coágulo. Eles fazem o contrário, aceleram a coagulação para a gente conseguir separar o soro. Se a gente entende essa diferença, a gente entende tudo. Beleza. Com essa ideia em mente, agora fica mais fácil. Vamos olhar cada tubo de perto. Cada cor tem uma missão, um trabalho bem específico. Vamos começar com o de tampa azul. Esse aqui é o guardião da coagulação. É com ele que a gente vai entender se o sangue de uma pessoa está coagulando direitinho. O que tem dentro dele se trata de sódio. Pensa nele como um anticoagulante reversível. Ele impede a coagulação na hora, mas lá no laboratório o pessoal consegue reverter esse efeito para testar justamente a capacidade do sangue de coagular. Por isso ele é fundamental para exames como o TP e o TTPA, que medem o tempo que o sangue leva para coagular. Isso é super importante, por exemplo, para quem toma certos remédios ou para diagnosticar problemas de coagulação. Agora vamos para o time oposto, os tubos de tampa amarela ou vermelha. A missão deles é exatamente o ao contrário do azul. Aqui, a gente quer que o sangue coagule e o mais rápido possível. Como eles fazem isso? Dentro do tubo tem umas partículas de sílica que aceleram a formação do coágulo. Quando isso acontece, o soro se separa. E o soro é aquela parte líquida do sangue cheia de proteínas, hormônios, anticorpos, um monte de coisa. É por isso que esses tubos são usados para uma variedade enorme de exames. Sabe, bioquímica, sorologia, hormônios, tá tudo aí. Próximo da lista, o tubo de tampa verde. Ele também está no time dos anticoagulantes, igual ao azul. Só que a substância aqui é outra e o objetivo também é um pouco diferente. Aqui dentro a gente tem heparina. É um anticoagulante super potente. Ele age bloqueando a cascata de reações que forma o coágulo. Por ser tão rápido e eficiente, ele é perfeito para situações de emergência, quando a gente precisa do plasma para ontem em análises bioquímicas, ou para exames como a gasometria, que mede os gases no sangue. Agora sim, o tubo de tampa roxa. Esse é famoso. Provavelmente um dos mais conhecidos. Ele é tipo a estrela do setor de hematologia. O segredo dele é uma substância chamada EDTA. E por que o EDTA é tão especial? Porque ele é o melhor anticoagulante que existe para preservar a forma original das células do sangue. Sabe, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, ele mantém tudo intacto. É por isso que, para fazer um hemograma completo, que é o exame de sangue mais pedido de todos, não tem outro, tem que ser o tubo roxo. E para fechar nosso time de cores, chegamos no tubo de tampa cinza. Esse é o especialista da turma. Ele tem uma função super específica, mas que é vital. Olha que interessante, ele tem uma dupla de aditivos. Tem o EDTA, que a gente já sabe que é anticoagulante, mas o pulo do gato aqui é o fluoreto de sódio. O que ele faz? Ele basicamente impede que as células do sangue comam a glicose que está ali na amostra depois da coleta. Isso é fundamental para garantir que a medição do açúcar no sangue seja exata, essencial para o diagnóstico e acompanhamento de diabetes, por exemplo. Certo, então a gente já entendeu para que serve cada cor. Mas aqui vem um ponto talvez até mais importante. Não basta só usar o tubo certo. A ordem em que esses tubos são coletados faz toda a diferença. É um detalhe crucial.
E não é exagero, a própria literatura técnica alerta: se a sequência dos tubos for alterada, os resultados podem sair errados. Pensa só, um pingo de aditivo de um tubo pode vazar para o próximo, contaminar a amostra e, no fim das contas, levar a um diagnóstico que não tem nada a ver com a realidade. Então, qual é a ordem certa? É essa aqui. É uma sequência padrão no mundo inteiro. E tem uma lógica por trás, claro. A gente começa pelo azul, dos testes de coagulação, que são super sensíveis a qualquer contaminação. Depois vem os tubos com ativador de coágulo, o amarelo ou vermelho. E aí sim, os outros tubos com anticoagulantes, verde, roxo e, por último, o cinza. Essa hierarquia toda é para evitar a tal da contaminação cruzada. Essa imagem ajuda a gente a visualizar bem. Imagina a agulha perfurando a tampa de um tubo. Um pouquinho do aditivo daquele tubo pode ficar na agulha e ser levado para o próximo. Seguindo a ordem correta, a gente garante que, mesmo que isso aconteça, essa pequena contaminação não vai atrapalhar os exames seguintes. É tudo pensado. Vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que alguém coleta o tubo verde que tem heparina antes do azul, que é para teste de coagulação. Um pouquinho da heparina do tubo verde pode ir para o tubo azul. O que vai acontecer? O resultado do teste de coagulação vai dar alterado, vai parecer que o sangue não coagula direito. E não é por um problema da pessoa, mas sim por um erro na ordem da coleta. Olha o perigo. E é aqui que a gente entende o tamanho da importância disso tudo. Esse sistema de cores, essa ordem de coleta, isso não é só uma regrinha boba de laboratório. É um pilar fundamental para a segurança de quem está fazendo o exame. No fim das contas, o que esse sistema garante? Primeiro, a integridade de cada amostra. Segundo, ele evita erros que podem levar a diagnósticos totalmente errados. Terceiro, ele padroniza o processo no mundo todo, o que aumenta a segurança. E o mais importante, ele assegura resultados confiáveis. Resultados que, lá na ponta, ajudam os médicos a tomar as decisões certas, decisões que podem literalmente salvar vidas. Então, da próxima vez que alguém for tirar sangue, não vamos ver só tubinhos coloridos, vamos ver uma ciência precisa, quase uma coreografia acontecendo ali. E fica a reflexão, né? Se um ato tão rotineiro esconde tanta ciência e cuidado, quantos outros detalhes invisíveis não estão por aí, todos os dias, garantindo a nossa saúde em silêncio?